Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, uma psicografia do nosso querido Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós temos hoje a felicidade de retornar após 15 dias, porque ficamos alternando, eu e o Neto, no estudo dessa obra, que é tão importante para todos nós. Hoje nós temos o capítulo 131, já estamos nos aproximando do finalzinho, mais ou menos, faltam aí cerca de 49 capítulos. E o de hoje, como dissemos, é o 131, que recebe o título Diante do Conformismo. Emmanuel nos traz uma colocação do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, em que o apóstolo diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Aqui o apóstolo Paulo já deixa como que bem claro o que é necessário para que possamos então nos aproximar da vontade de Deus, para que possamos experimentar essa vontade através da nossa renovação, da transformação do nosso entendimento, dos nossos pensamentos, a fim de que façamos essa reciclagem que é necessária, de modo que a vontade e a bondade de Deus possa nos alcançar. Então Emmanuel diz assim: há conformação e conformismo. Conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o Mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele, quando se trate de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, esposam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Adotam exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Distinguem-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas, e andam em casa destemperados e agressivos, à maneira de furacões pensantes. Entendamos, desse modo, o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Então, como dissemos inicialmente, o apóstolo Paulo apresenta e traz para nós esse chamamento à renovação, de modo que estejamos conformados, mas não conformistas. Emmanuel nos traz essa explicação lúcida
com pontuações a respeito desses dois extremos, que por vezes, no nosso convívio, na própria vida, eles se confundem. Muitas pessoas são conformistas e tantas outras são conformadas. E existe aí uma grande diferença, porque as pessoas conformistas são essas que vão apenas viver de acordo com o que o cenário lhes coloca. Elas não são conformadas, elas estão momentaneamente conformadas. É a essa observação que o apóstolo Paulo inicialmente nos traz ao lume e que Emmanuel vai aprofundar. É preciso não estar, mas ser conformado, porque a vida em si vai apresentar para nós cenários e situações e experiências que vão pedir de nós comportamentos. E eles podem, aí cada momento desse pode se aprofundar ou pode se atenuar. Mas esse aprofundamento ou essa suavização dessas situações só vão realmente ter êxito e real aprendizado para todos nós se nós já estivermos dispostos a passar por essa situação, com os mecanismos de que dispomos. Ninguém vai passar, digamos que, por um momento de aflição e buscar o entendimento dessa aflição de modo a se fortalecer se já não tiver em si esse ímpeto, se já não tiver em si esse ensinamento, que na verdade é o Cristo que vem dizer: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas então, nessas situações, será que nós só estamos vivenciando e dizendo por vezes está tudo bem, escondendo a mágoa, escondendo a tristeza, a angústia, o remorso, muitas vezes por receio das retaliações, por medo mesmo de expor essa fragilidade pela questão das críticas? Ou será que nós realmente estamos vivenciando com resignação, com paciência, com a sabedoria, o que não significa que, pelo simples fato de saber o que precisa ser feito, de que não significa que nós não vamos sentir o impacto das situações, de que nós não vamos sentir esses arrastamentos, por vezes, nos alcançarem, de que nós vamos ignorar esses sinais, esses sintomas que existem de forma alguma. Significa, sobretudo, que nós vamos perceber, que nós vamos identificar, enxergar, mas não fugir, e sim acolher, para que possamos dessas situações sair mais ditosos, mais fortes, mais firmes na fé, que nos abraça. Então nós vamos abraçar a nossa fé para que junto dela passemos essas situações, esses momentos que pedem de nós mais força, porque são situações mais complicadas para nós. E tantas outras. Então é aí que a pessoa conformista e a pessoa conformada vai alcançar o êxito nessas tentativas que está buscando. A intenção não é que se transforme como que num passe de mágica de um ponto a outro, de conformista a conformado, mas que hoje possamos passar a exercitar essas novas condutas que vão nos conduzir, que vão nos levar e nos elevar à condição de pessoas conformadas. E o que significa ser uma pessoa conformada? Quais são as características aqui que nós podemos pontuar? É essa que suporta as dores com resignação, com a fé, como dissemos inicialmente. É essa que usufrui dos momentos felizes também agradecendo, também tirando deles as lições oportunas para o seu crescimento. São essas pessoas que a cada momento em que os cenários surgem
ainda que não sejam bons, elas buscam fazer serem bons. Ainda que a sociedade, o meio em que ela esteja inserida, não enxergue nela uma coisa boa, intimamente ela sabe que está firmada no que é bom. E se o outro lhe diz que uma determinada posição não foi bom, que uma determinada fala, a forma de expressão não foi boa, ela vai ponderar, vai refletir, porque já possui em si esses germes que permite a humildade eclodir, porque estando nela, sendo essa fonte sendo essa pessoa a fonte que já tem a humildade em si, ela vai acatar as observações e o que for oportuno vai colocar em prática e o que não for vai guardar para um outro momento em que possa servir para alguma coisa. Então, eis, portanto, as definições, as pontuações a respeito do conformismo e da conformação, em que nós vamos aí aprender a sermos conformados e cada vez menos conformistas, porque diante do conformismo é necessário buscar uma nova diretriz, é necessário buscar um novo caminho, porque essa pessoa conformista, em verdade, ela está vivendo conforme a situação, ela não vive conforme o que ela é, apenas é como se aquele exemplo das máscaras, né? Eu vou colocar uma máscara para me encaixar em um determinado contexto. Eu vou agora trocar, porque eu vou... É como assim, é como se nós disséssemos, eu vou usar uma máscara para o centro espírita. Agora eu saí do centro espírita, eu vou trocar. Entre os amigos existe uma outra. Então, entre as situações, o convívio na família existe uma outra, né? Que diverge, difere do que nós aprendemos. Já essa pessoa que é conformada não tem as máscaras, ela é ela mesma, unicamente e em todos os ambientes, porque já permitiu que o Evangelho de Jesus pudesse fazer esse movimento incessante de transformação e renovação e reciclagem dentro dela mesma. É isso que nós precisamos e de uma forma muito sutil trazemos ao nosso estudo de hoje para que façamos esse trabalho interior em cada um de nós. Hoje ou amanhã ou nessa semana, quando formos ao centro espírita e recebermos ali as orientações luminosas do Espiritismo, pensemos, logo que estivermos saindo do centro espírita, passando ali pela porta de entrada e porta de saída, que tema foi abordado na noite de hoje? Será que nós prestamos atenção? Será que nos detemos ao aprendizado ou estamos simplesmente cumprindo um itinerário, um programa, um cronograma de mais uma vez ter ido ao centro espírita? Qual é essa função de estar diante do Evangelho, de estar diante das lições dos Espíritos? É justamente para que possamos nos renovar, nos refazer. Por isso que o Evangelho, em verdade, significa boa nova. É a novidade de Jesus para a nossa vida, não para que continuemos sendo o que já passamos, quem já fomos durante essas inúmeras experiências na nossa jornada evolutiva, mas para que gradualmente e gradativamente, é importante falar isso, porque cada etapa é importante ser vivida, é necessário que seja vivida. Então, para que gradativamente possamos alcançar esse progresso que o Cristo a todos nós chama para fazer, executando em nós essa transformação, essa renovação de pensamentos, de atitudes, de concepções pessoais, de modo que cada vez mais Jesus se faça presente, inicialmente em nossos pensamentos e depois por toda a extensão do nosso ser. De modo então que não existam mais conformidades, digamos assim,
aos momentos e às situações, mas que nós estejamos e sejamos pessoas conformadas, em que o Evangelho de Jesus, por já estar em nós, vai nos guiar por todos os passos da nossa vida, porque nós, em verdade, já teremos aceitado e buscado vivenciar esses ensinamentos à medida em que as oportunidades se nos apresentam. Muito obrigado a cada um e a cada uma que nos acompanhou até aqui, que Jesus nos abençoe o coração e nos fortaleça sempre nessa caminhada, nessa busca do esclarecimento e da nossa evolução. Muita paz e até o nosso próximo estudo.